Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade como parâmetros para a viabilidade dos projetos. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez vamos falar aqui sobre o valor presente líquido, tá? A taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade, tá? Dos projetos aí que serão implementados, né? Bom, por que o valor presente líquido? Tá? Existe uma situação que ocorre, né? Nos vídeos anteriores nós vimos aí o payback, o retorno sobre investimento, tá? E acontece que alguns projetos, tá, eles se estendem para mais de um ano, tá? E também o valor do capital investido, tá? E o retorno sobre o capital investido, né, o retorno sobre o investimento, ao longo do tempo, tá, ele vai perder valor, tá? O valor de 10 mil reais, né, no presente momento, no tempo presente, ele não vai ser, né, os mesmos 10 mil reais daqui a um ano, tá? Na verdade, né, quando você vai fazer aquisição de bens do futuro, tá, você precisa ter mais capital do que você tem no presente, tá? Então, o que isso quer dizer, tá? Quer dizer que os ganhos financeiros que você vai obter a longo prazo, tá, eles precisam ser corrigidos, tá, a uma taxa que a gente chama de taxa mínima de atratividade, tá? Então, por exemplo, nós vimos aí no último vídeo, né, sobre o retorno sobre investimento, que um projeto dava um retorno aí, por exemplo, de 25 mil reais todo mês, e ao longo dos anos, né, foi computado um valor. Então, acontece que com o passar do tempo, esses 25 mil reais não vão ser mais 25 mil reais, tá? Eles vão sofrer uma queda no valor real, tá bom? E isso se deve a diversos fatores, né? O principal deles, né, é a inflação, né? Nós temos no nosso país a questão da inflação, né? O Plano Real ajudou bastante a diminuir a inflação no Brasil, porém ainda temos aí, além de outros problemas socioeconômicos, né, o principal fator, e talvez o primeiro deles aí, é a inflação, tá? Dependendo do setor em que se está trabalhando, né, existem índices aí que você pode obter, né, no IBGE, no Banco Central, tá? Então, os índices que medem a inflação no Brasil, ó, por exemplo, é o IPCA, tá? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPA, tá? Que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, o INCC, que é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil, tá? O IGP, que é o Índice Geral de Preços, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice de Custo de Vida, tá? Então, esses aqui são alguns dos índices, tá, que medem a inflação no Brasil, tá? Então, por esse motivo, tá, também os investimentos e os retornos sobre os projetos que nós vamos implementar, eles precisam ser corrigidos para o valor presente, tá? De maneira que essa depreciação, vamos chamar assim, né, essa perca de valor ao longo do tempo, tá, seja corrigida, tá? Como exemplo, até coloquei aqui no canal do Fernando Urich do YouTube, você vai encontrar, tá, alguns vídeos sobre essa questão aqui da perda do poder de compra da nossa moeda, do real, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, nós temos em julho, tá? Junho a julho de 1994, né? Que é o topo aqui da curva, ó, nós tivemos a implementação da moeda do real, tá, valendo 100 reais, e à medida que o tempo passou, tá, essa curva foi decrescendo até o presente valor aqui, ó, tá? Então hoje o poder de compra de 100 reais, tá, há 27 anos atrás, aí vamos dizer assim, em abril de 2021, tá, 100 reais de 94 estava valendo apenas R$ 14,92, tá? E isso tudo baseado aqui no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ó, tá? No IPCA, tá? Então, o Banco Central do Brasil, tá, também faz a publicação desses índices aí, e você pode conferir aí o valor, né, a perca do valor, né, do poder de compra da nossa moeda ao longo do tempo. Então, é por esse motivo, tá, que se justifica utilizar
um índice, aí, um parâmetro de viabilidade de projeto que leva em conta essa perca de valor do capital ao longo do tempo, tá? E esse indicador é o VPL, tá? Então, o valor presente líquido que a gente chama, tá? Que nada mais é do que corrigir os valores futuros, né, os pagamentos futuros, a uma taxa de juros apropriada, tá? De acordo com essa correção que precisa ser feita, tá? De maneira que esses fluxos de caixa, né, futuros sejam corrigidos para o valor presente com o valor real que eles vão ter no futuro, tá? Então, como parâmetro, né, se o valor do VPL, né, após calculada essa equação, for positivo, significa que a viabilidade econômica aí, ela é interessante, tá? Então, nada mais é do que a comparação, né, a razão entre o investimento inicial, tá, que é o fluxo de caixa no período de tempo zero, tá? Então você vai fazer o investimento inicial, né, e vai somar, né, com os fluxos de caixa posteriores divididos a uma taxa de juros aqui. Isso aqui nada mais é do que a fórmula de juros compostos, tá? Então, se você olhar aqui, é 1 mais uma taxa de desconto aqui, tá? Que é essa taxa aí, nós vamos falar já sobre ela, que é a taxa mínima de atratividade, elevado ao período de tempo T aqui, tá? Então, se é o primeiro ano, aqui o expoente vai ser 1, se é o segundo ano, o expoente vai ser 2, né? Então, o FC0 é o fluxo de caixa inicial, tá? Então, na verdade, nada mais é do que o investimento inicial que precisa ser feito, tá bom? Aquele investimento que você faz no início do projeto, tá? O fluxo de caixa no período N, tá? Então, todos os anos ou todos os meses que tiver um fluxo de caixa, seja ele positivo ou negativo, ele precisa ser colocado lá no numerador, tá? Da equação, ali na fração, tá? A taxa de descontos, tá? Ou TMA, que é essa letra aqui, a letra I aqui, tá? É a taxa de descontos e o período, tá? Então, se é o ano 0, né, ou o momento 0, vai ser 0 aqui. Se é o momento 1, tá? Eu vou mostrar uma tabela em seguida aqui que vai exemplificar isso aqui, tá? Então, coloquei um exemplo para ser calculado, né? Uma empresa que ela quer decidir, né, se ela deve introduzir um novo produto no mercado consumidor, o qual haverá custos de elaboração, divulgação, custos operacionais e fluxos de caixa entrantes durante 6 anos, tá? Então imagina que você vai lançar, ela vai colocar um produto, né, para ser fabricado e o ciclo de vida vai ser de 6 anos aí, tá? Esse projeto ele demanda um investimento, né, inicial, né, uma saída de caixa inicial de R$125 mil, tá? Então são R$125 mil que você vai precisar desembolsar logo de cara, tá? Para quê? Para incluir as máquinas, equipamentos, custos, treinamentos, empregados e tudo mais, tá? E durante os 6 anos, tá? É esperado que do primeiro ao 6º ano, tá? O valor de 25 mil seja subtraído também, né? Do caixa aí do projeto, tá? Então, a cada ano você vai ter uma despesa adicional de 25 mil aí. As entradas de caixa que esse projeto vai proporcionar são de 60 mil ao ano, tá? Então você vai precisar gastar 25, tá? Mas vai entrar 60 mil, tá? Então significa que vai sobrar 35 mil aí todo mês de fluxo de caixa positivo, tá? E, né, o esperado, né, é que a taxa mínima de atratividade seja de 12% ao ano. O que significa essa taxa mínima de atratividade, tá? A taxa mínima de atratividade, tá? Ela nada mais é do que uma taxa de juros a ser aplicada, tá? No estudo de viabilidade do projeto, que é como se você comparasse, se você pegar o mesmo capital, tá? Os mesmos 125 mil e fizer uma aplicação financeira, tá? Que renda aí 12% ao ano, tá bom? Então, se for mais viável e mais seguro fazer uma aplicação financeira, tá, e ter o mesmo rendimento que o projeto, tá bom? Então significa que o investidor ele vai preferir, logicamente, colocar o dinheiro dele onde é mais seguro, tá? E vai ter o mesmo rendimento, tá bom? Logicamente que existem outros parâmetros de comparação, mas levando em conta somente o aspecto econômico, tá? Isso significa a taxa mínima de atratividade, tá? Então, algumas empresas decidem usar aí o rendimento da poupança,
outras no fundo no Tesouro Nacional, por exemplo, né? Então, comparando com o rendimento aí de uma aplicação financeira ou um outro tipo de investimento, tá? Você pode obter essa taxa aí de 12%, por exemplo, provavelmente vai ser diferente, né? E aplicar aqui na fórmula do valor presente líquido e comparar o fluxo de caixa, né, baseado no tempo aí, e checar se realmente vale a pena, tá? Então é como se você fizesse aqui, na verdade, a correção dos ganhos do projeto, tá, trazidos a um valor presente, tá? Um ganho lá no futuro, quanto ele está valendo agora. A fórmula do valor presente líquido, né? Eu coloquei, eu tabelei aqui os valores, tá, desse exemplo. Ó. Então nota que no período zero, tá, que é essa linha aqui, teve um fluxo de caixa 125 mil negativo, tá? O valor presente líquido, tá, desse 125 mil aí continua sendo 125 mil negativo, porque o tempo é o tempo zero, tá? Não se passou tempo nenhum ainda, tá? E aqui o valor presente acumulado, ó, tá? Então esses valores desta coluna aqui, os valores desta coluna aqui é referente a esta fórmula aqui, ó, tá? Então, no primeiro ano, né, entrou 60 mil, saiu 25 mil, sobrou 35 mil positivo, tá? Porém, depois de um ano, tá, há uma taxa de 12%, esses 35 mil vão estar valendo 31.250, tá? Então, se eu pegar esse investimento inicial que eu fiz aqui de 125 mil negativo, tá, e subtrair esses 31 mil, tá, e corrigir esse valor aqui, né, eu fico com uma dívida ainda aqui de 93.750, tá? No segundo período, a mesma coisa, tá? Então vai ter primeiro ano, segundo ano vai ter um fluxo de caixa aqui positivo de 35 mil, tá? Então esses 35 mil trazidos ao valor presente após um ano, tá? É como se eles estivessem valendo hoje, estariam valendo lá no futuro 27.901, tá? Então é a mesma coisa aqui, corrigindo também em relação ao valor acumulado aqui, e vou subtraindo aqui, ó, tá? De maneira que em algum momento, tá, o meu investimento inicial vai ser recompensado aqui, né? Vai ser compensado, eu vou receber de volta o valor corrigido ao valor presente aqui, tá? A partir do quinto ano, ó, nota que a partir do quinto ano, esse valor aqui foi corrigido, tá? E já passa a ser positivo aqui no valor presente líquido acumulado, ó, tá? Então, no sexto ano, né, tem um fluxo de caixa igual aos demais, cai para 17 mil o valor presente líquido. Nota que a gente começou lá com 31 mil, ó, tá, no primeiro ano, e a partir do sexto ano já está valendo 17 mil, com uma taxa de 12%, e chego aqui em 18.899,26. Esse valor aqui, tá, 18.899,26 é o valor presente líquido do projeto aí após 6 anos, tá? Então ele é positivo, significa que o projeto ele é viável, tá? Viável economicamente falando, tá bom? Então nota que a influência dessa taxa mínima de atratividade aqui, ela é muito importante aqui nesse cenário, né? Então se você tem aqui uma taxa mínima de atratividade muito alta, tá? A probabilidade do seu projeto não ser viável financeiramente, logicamente, vai ser menor, né? Então, você precisa escolher muito bem qual é o seu parâmetro de referência aqui, a taxa mínima de atratividade, né? Que nada mais é uma taxa de juros, que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando faz um financiamento também, tá? Então, da mesma forma, você pode calcular aí, né, o investimento que você vai fazer, por exemplo, no veículo, no imóvel, tá? E o valor presente líquido dele no futuro. Aí você traz o valor presente e checa se vale a pena investir ou não, tá? A taxa, tá? A taxa mínima de atratividade, geralmente, ela é função do custo de oportunidade, tá? Que é a remuneração obtida em alternativas que não as analisadas, tá? Ou seja, eu posso escolher investir em uma outra oportunidade aí, tá? Em ações ou em títulos de renda fixa, tá? Tesouro Nacional, tudo mais, né? E checar, tá? Se esse custo é menor do que o custo do projeto, tá? O risco, tá? Qual é o risco que você corre investindo capital nesse projeto aí, né? Quanto maior o risco inerente aí da implementação, né? No atraso do projeto, ou na implementação do projeto,
né? Pode também diminuir ou aumentar a taxa mínima de atratividade e a liquidez, né? É a capacidade ou a velocidade que você tem, né, de sair de uma posição de mercado e assumir outra, ou seja, com que velocidade eu consigo capturar esses ganhos financeiros aí proporcionados pelo projeto, né, e decidir investir em uma outra coisa, tá? Isso se chama liquidez, tá bom? Liquidar, tornar o capital, recuperar o valor de um bem em capital, tá? Isso se chama liquidez. Tá bom, pessoal? Então, isso é a taxa mínima de atratividade que é utilizada para calcular o valor presente líquido aí, tá? Então, você nada mais é do que trazer os valores, né, do fluxo de caixa futuros, tá? Que são esses valores aqui, e corrigir a uma taxa de juros para que eles tenham, né, um valor presente aí, tá? Quanto esse valor lá no futuro vai estar valendo. Então, nota que ele vem caindo aqui ao longo do tempo, tá? Ele vai começar a diminuir de valor. Se a soma desses fluxos de caixa aí, né, e trazidos ao valor presente, né, for positiva, né, ou seja, se o VPL for maior que zero, significa que o projeto é interessante, tá bem? Bom, já falamos aqui sobre a taxa mínima de atratividade, tá? A taxa interna de retorno também é um outro indicador aí de viabilidade do projeto, tá? E ele é utilizado para comparar, né, para que seja comparado com a taxa mínima de atratividade, tá? Então a taxa interna de retorno, tá? Ela, ou em inglês, né, Internal Rate of Return, já tem a definição aqui, tá? Em português é TIR, tá? Em inglês é IRR, tá bom? E o TIR nada mais é do que o valor, né, da taxa, dessa taxa aqui que a gente aplica na fórmula aqui de VPL, que torna o VPL igual a zero, ou seja, é o break-even, tá, do valor presente líquido, tá bom? Então, qual é ele responde a seguinte pergunta: qual é a taxa que eu utilizo aqui, tá, para que eu torne esse valor presente líquido aqui igual a zero, tá? Então, é possível determinar, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma fórmula no Excel que ajuda a determinar esse valor aí, tá? Então, nada mais é do que a fórmula do valor presente, tá? Quando você faz o valor presente líquido igual a zero, tá? Se você isolar aqui, você vai descobrir essa variável aqui, vai ser a taxa interna de retorno, tá? E aí você pode tomar a seguinte decisão, ó, tá? Quando a TIR é maior que o TMA, ou seja, quando a taxa interna de retorno do projeto for maior do que a taxa mínima de atratividade, o investimento é viável, tá? Quando a TIR, né, quando a taxa interna de retorno for menor que a taxa mínima de atratividade, o investimento é inviável, tá? E se acontecer, né, muito difícil, mas pode acontecer, da TIR ser equivalente ao TMA, né, cabe ao investidor se ele prefere investir em um outro tipo de investimento ou fazer um investimento no seu projeto, tá? Vai ficar a cargo dele, né, decidir de acordo com os riscos, tá? A liquidez e tudo mais, né, que a gente já viu aí. Então, a TIR nada mais é do que uma taxa que é aplicada na fórmula do VPL, que torna esse lado aqui da equação igual a zero, tá? Então, vou mostrar aqui agora para vocês, ó, tá? No Excel, tá? As fórmulas que você usa para encontrar o valor presente líquido em português, tá? É essa aqui, ó, VPL, tá? E em inglês é o NPV, tá? É a abreviação de Net Present Value, tá? Em português, TIR é TIR mesmo, tá? E em inglês é IRR, tá? Internal Rate of Return, tá bom? Então eu tenho aqui um exemplo que eu fiz aqui no Excel, tá? Vou tentar abrir aqui para a gente mostrar para vocês aqui quais são as fórmulas que eu utilizei para calcular todas os valores aí, tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar aqui na tela, ó. Aqui tem o investimento inicial, tá? Coloquei nesse campo aqui a taxa mínima de atratividade, que é 12%, tá? E fiz aqui as contas, ó, os período zero, né, fluxo de caixa, tá? Então, ele sempre tem que ser negativo, aqui o primeiro, tá? Trazido ao valor presente. Então, se você olhar a fórmula, como é que eu encontro o valor presente desse valor aqui, né? Então, vou clicar aqui em cima e vou apertar F2, tá? Então, você vai ver aqui, ó,
PV, é que o meu Excel está em inglês, tá? Então é Present Value, tá? Em português provavelmente vai ser VP, valor presente. Aqui eu tenho um intervalo, né? Aliás, perdão, a taxa mínima de atratividade, né? Ó, 12%. Em seguida, o número de períodos, né? Ou seja, eu estou no período 1, informo o período 1 aqui, B13, tá? E não preciso informar aqui o PMT, tá? E informo aqui o FV, tá? Que é o valor final. Você coloca ele negativo, tá? E é o C13 aqui, ó, tá? Que é o valor da célula aqui do fluxo de caixa aqui que você está aplicando, ó, é o C13 aqui, ó, tá? Então é esse valor que está escondido aqui, ó, é esse valor aqui, ó, tá? É o valor. Então, para você calcular o valor presente desse valor aqui, ó, tá? Você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, tá? C13 é o valor, é a célula onde está o valor que você quer trazer ao valor presente. B13, tá? É o período, tá? O número do período representando, esse aqui é o período 1. E aqui C13 é a taxa mínima de atratividade que está aqui em cima, tá? Então, apliquei essa fórmula para todos os valores aqui, 35, para trazer o valor presente de acordo com o ano aqui, tá? Então, isso aqui representa o ano do investimento aqui, tá bom? Então, aqui nada mais é do que essa coluna aqui é o valor presente acumulado, tá? Eu vou acumular os valores aqui. Então, nota que eu peguei aqui o investimento inicial, 125 negativo, e subtraí aqui o valor presente do primeiro período, tá? Logicamente que eu somei aqui, né? Você tem que somar para acumular. Então, ele vai fazer, na verdade, uma conta aqui, ele vai subtrair 35 desses negativos aqui, tá? E se você for fazendo isso aí ao longo do tempo, tá? Você vai chegar na mesma situação e após o quarto ano, tá? Entre o quarto e o quinto ano, ele passa a ser positivo, tá? E ele chega aqui, ó, tá vendo? O valor presente acumulado, né? O valor presente líquido acumulado, nada mais é do que o nosso VPL, ó, tá? Então, para você calcular, né, o VPL sem precisar, né, fazer todos os fluxos de caixa aqui, você simplesmente coloca aqui, ó, NPV, tá? Ou VPL em português, né? Valor presente líquido. C13, tá? O C13 é o valor C3, né? É a taxa mínima de atratividade que você quer utilizar, né? O intervalo que você vai usar, né, é o C13 até o C18. Nota que você não inclui, tá, o fluxo de caixa inicial, tá, negativo. Você vai colocar só os valores positivos, tá? Fecha tudo e subtrai, logicamente, né? Aí sim, subtrai o valor inicial aqui, ó, tá? Do investimento inicial. Então é assim que você vai encontrar aqui o valor presente líquido do projeto, tá bom? Então vou confirmar aqui, olha lá, está aqui o valor, é exatamente esse valor aqui, ó, tá? Vou pintar de amarelo aqui para a gente poder checar. A taxa interna de retorno, ó, a taxa interna de retorno, para você calcular ela, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, IRR, tá? Internal Rate of Return, se o seu Excel for em inglês, ou TIR mesmo, se for em português, e basta você informar o intervalo. Aqui, na taxa interna de retorno, você precisa incluir o primeiro valor, tá? O primeiro valor, inclusive lá, o negativo, né? Os 125 mil, ó, nota aqui para calcular o valor presente líquido a gente não fez, mas para calcular aqui a taxa interna de retorno a gente tem que incluir, tá? Então você inclui todos os fluxos de caixa aqui que você quer calcular e ele vai fazer a conta para você aí qual é a taxa que torna o valor presente líquido, tá, igual a zero, tá bom? Então ele está falando aqui que é 17,2, tá? Se eu substituir aqui, ó, 17,2, vai zerar. Nota que ele ficou muito próximo de zero aqui, ó, tá? É porque tem algum arredondamento aqui que... Mas é exatamente isso daí, tá bom, pessoal? Então, quando a taxa interna de retorno do projeto for igual a 17,2, o projeto, né, passa a ser, o VPL aqui fica igual a muito próximo de zero, deixa de ser viável economicamente, tá? A taxa de lucratividade, tá, do projeto. Então, nada mais é do que a divisão entre a soma do valor presente líquido, tá? Que é esse valor aqui, ó, tá? É a soma de todos os fluxos, todos os valores presentes futuros aí, né? Trazidos ao valor presente aqui, ó, tá? Menos o investimento inicial, logicamente, né? E você vai dividir ele, tá? Pelo investimento inicial, tá?
Então você vai obter aqui um percentual, logicamente você subtrai 1, tá? Você vai subtrair 1 aqui para chegar no complementar e você vai chegar no valor aqui de 15,1%, tá? E aí você consegue também calcular o payback desse projeto aqui, ó, tá? A gente viu aqui que depois de 5 anos aqui, né? Depois de 4 anos, né? Esse projeto aqui passa a ser positivo aqui, ó, o valor presente acumulado, né? O que quer dizer? Que o nosso payback vai estar entre 4 e 5 anos, tá? Mas é possível calcular isso com a precisão aqui utilizando essa fórmula aqui, ó, tá? Então o que eu fiz aqui, né? Eu arredondei para o número inteiro a razão entre a soma do valor presente e o valor do fluxo de caixa no período de tempo T, tá? E arredondei para baixo, tá? A mesma divisão subtraindo esse inteiro aqui para obter o valor de número de meses, tá? Então a fórmula ficou desse jeito aqui, ó, tá? Vou mostrar para você se você quiser replicar aí no seu computador, tá bom? Então essa aqui vai ser o payback do projeto, tá? Então ele tá falando aqui que é com 4 anos e 1 mês, tá? Então virou aqui 4 anos, ó, nota que no 5º ano vai dar 1.167, então virando de 4 para 5 anos aqui, o valor presente já começa a ser positivo aqui, tá? No 6º ano ele vai dar 18.899. Significa que esse projeto aqui é viável economicamente. Tá bem, pessoal? Então é isso que significa aí os indicadores, tá, de valor presente líquido, a taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.